Que bom. Ok. Na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento, praticamente finalizando, né, nessa parte da nossa disciplina, mas também finalizando as nossas discussões a respeito da democracia. Na aula de hoje, nós vamos analisar, né, criticamente, como que a democracia pode ser pensada, apropriada, a partir das recentes transformações no campo das tecnologias de comunicação e informação. Cada vez que a gente tem um novo suporte de comunicação, a humanidade experimenta um grande avanço em diversos setores, não apenas na comunicação, mas decorrente dela, né, dos seus fluxos, nos transportes, na organização social, no direito, na política, e por que não dizer, se a gente pensar em termos daquilo que a internet transformou a sociedade, de que maneira que o surgimento da internet e seus consequentes avanços podem ser pensados na nossa forma de relacionar com o poder, né? De que maneira que nós acessamos esses dispositivos e eles impactam, né, no jeito, na forma como as sociedades política, né, e democraticamente estão organizadas, na maneira como nós redirecionamos a nossa posição, os nossos manifestos, enfim, a gente sempre fala de transformações no modo de que, da década de 80 para cá, sobretudo, a sociedade ela não só mudou, mas como essa transformação ela ainda está em processo, né? A gente ainda vive em decorrência dessas transformações. Então, vamos verificar, compreender, a partir da aula de hoje, como que podemos relacionar esses três campos da vida: a democracia, o surgimento da internet e, mais recentemente, né, em decorrência da internet, o aperfeiçoamento da inteligência artificial. Bom, o que a gente pretende na aula de hoje, né? Como nós já comentamos um pouquinho, nós vamos aí rapidamente rever os principais suportes e dispositivos que a humanidade inventou e que modificou completamente, né, a vida em sociedade. Vamos ver recentemente como a internet mudou a forma, né, como a gente se relaciona com a democracia. Aliás, é até um chavão, né? Mudou a forma como a gente se relaciona. É muito dessa época, mas só para a gente, de certa maneira, aí, brincar aqui. A gente está sempre se relacionando com algo em decorrência dessas mudanças. E aí a gente precisa, ao menos, discutir, não, não do ponto de vista de questões novas, né? A gente vai verificar. Problemas como aquilo que se chama hoje de pós-verdade, que o conceito é novo, o problema é antigo, fake news e a própria distorção cognitiva, a gente vai verificar como que a internet ampliou esses efeitos, né? Fazendo surgir aí ou fenômenos novos ou roupagem nova de questões antigas, né? De problemas antigos. E aí a gente pode, na conclusão dessa aula, chegar a uma conclusão, né? A internet, ela aumenta as possibilidades, ela ameaça, ou ambos, a esfera pública, este espaço aí de conversação da nossa vida política, né? Então, muitas das vezes a pessoa fala, eu não gosto de política, né? Eu não me interesso. Não tem como. A política está no nosso dia a dia, ela está nas nossas salas de aula, na nossa macarronada do fim de semana, no momento em que a gente vai aos postos de gasolina, não tem como a gente se colocar distante da política. Então, acredito que todo mundo já está aí com a maioria das questões prontas, atividades, todo mundo aí nos finalmente fazendo as últimas provas, recesso se aproximando, graças a Deus,
maravilha, né? O diário de bordo, redondinho, prontinho. Mas para a gente não perder aí o nosso hábito, aquele momento aí da nossa discussão, convido vocês a voltarem-se aí para a tela e, a partir aí da ilustração, a gente pensar qual é o risco que uma pessoa corre para a sua vida, o modo como ela se informa. Qual é o risco quando a gente se concentra nas informações, naquilo que a gente se atualiza, quando a gente busca as informações a partir das redes sociais? Porque com a versatilidade, né, a praticidade de um smartphone hoje, trazer para a palma das nossas mãos todas as informações que a gente possa necessitar, né? Os principais jornais, informações sobre clima, tempo, bolsa de valores, legislações, como tudo está a um toque, né, aí na palma da nossa mão, a gente também acaba, sobretudo mais recentemente, partindo desse novo fenômeno, né? Vocês vão lembrar-se que, alguns anos atrás, ou no início da internet, aquela coisa do blog, aquela coisa do site, aquela coisa de você ficar na frente de um computador e ficar ali visitando os sites. Isso quase raro hoje, porque os nossos smartphones são bem mais rápidos, fluidos, né, para a comunicação, e também tem o ponto de vista de que a gente acaba passando boa parte do tempo hoje dentro de uma rede social, né? Ali a gente acaba recebendo as informações. Então, qual é o risco, né, para nós, para a sociedade, para o indivíduo? Qual é o risco quando a gente se concentra pelo hábito, pela facilidade de obter as nossas informações apenas a partir das redes sociais em que a gente se encontra? Então, como a gente faz? Eu convido vocês aí, vamos abrir o microfone, né? Vamos abrir a nossa tribuna da nossa aula, e eu conto com vocês aí. Fiquem à vontade. A maioria de vocês busca informação aí pelas redes sociais, ou vocês vão a canais de imprensa? Eu tenho uma opinião quanto a isso, é que no mundo de hoje a fake news ela começou como fake news, mas agora eu sinto que evoluiu para um passo ainda mais perigoso, governos ou países utilizando a informação como uma operação militar, uma operação de desinformação para mudar o pensamento de uma sociedade inteira. Então, tem o passo da fake news. A fake news é aquela mais clássica do tio, familiar, falando alguma besteira, alguma coisa que realmente não tem cabimento. A desinformação já é um passo mais acima. É toda uma estrutura tentando desenvolver e mudar o pensamento de uma sociedade, de um país inteiro. Então, a gente está evoluindo para uma guerra quase de informação. Assim. No Brasil é a mais clássica. Estamos numa guerra de informação. Principalmente no Rio de Janeiro, onde tu não sabe em quem acreditar. Cada noticiário dá uma informação diferente. Então, acho bem perigoso, assim, o Brasil está evoluindo para um lado bem tenso, assim. É Na minha verdade. opinião, pelo menos. Não, claro, você já coloca aí um fenômeno novo. Não só os políticos tradicionais em época de eleição, mas o próprio governo percebendo, né? Eu sou jornalista, eu me lembro que há alguns anos atrás, e até hoje, né, muitas empresas, instituições cometendo o equívoco de criarem sites, né, ou blogs. Não que isso esteja errado, mas hoje as pessoas estão dentro das redes sociais. Se quiser alcançar público, você precisa utilizar as redes sociais e comunicar-se através delas. E os governos, no caso aí você está dizendo, né, a guerra de informações, o próprio governo, ele vai para as redes sociais e muitas das vezes ele acaba utilizando a desinformação como estratégia. Exatamente. Mais alguém tem alguma outra visão a esse respeito?
Bom dia. Bom dia, Thaís. Tudo Dia, bom? tudo bem? Professor, eu acho que a internet e a rede social, ela abriu um campo bem grande para a circulação de ideia e opinião, né? Então, como o colega já comentou, sim, abre porta para fake news, para divulgação mais rápida dessas informações e tem um impacto muito grande na sociedade, né? Eu já comentei em aula que a minha mãe tem 65 anos, e ela assim fica muito impressionada, acredita. Algumas vezes ela vem e pergunta para mim: "Ah, é verdade?" Às vezes é um tema que eu nem estou sabendo, mas ela já está com a opinião formada. Então acaba sendo um risco muito grande se a pessoa não vai buscar uma fonte verdadeira, né, para ver se aquilo lá realmente ela pode confiar, acabem influenciando e impactando a vida das pessoas, né? Então, acho que esse seria o risco. Tem um lado muito bom que hoje a gente pode expressar a nossa opinião, ser ouvido, né? Muita gente te segue e pode até surgir um debate interessante, mas ao mesmo tempo tem aquele lado onde a informação vai ser é, circulada muito mais rápido e às vezes de maneira negativa, né? Exatamente, né? É um risco, né, que está presente hoje, e principalmente para, vamos pensar, né? Você colocou aí no caso a sua mãe, algumas pessoas talvez que, por alguma razão ou outra, não estiveram muito nessa geração da qual vocês fazem parte, da transição, né? Acho que o nosso caso aqui é um pouco desse. A gente conheceu televisão, conheceu imprensa, e a gente conhece bem esses novos dispositivos, né? As redes sociais. Algumas pessoas de determinada idade basicamente conheciam a televisão, e de repente surge, e aí elas veem milhões de pessoas portando celulares, então é bem natural que tanto elas quanto as pessoas que estão agora, nascendo agora, e as pessoas têm até nome, eu não guardo esses nomes aí dessas gerações, X, Y, Z, acho isso meio um pouquinho equivocado, né? Mas, assim, a pessoa já nasce e por exemplo, até para a gente que é professor, a gente às vezes traz em sala de aula, não discute, às vezes eu pergunto, vocês ficaram sabendo disso? Vocês ficaram sabendo daquilo? E muitas das vezes aquilo é estritamente necessário para a profissão que o aluno está estudando. Então, por exemplo, você chega na sala de aula, vocês estão sabendo que foi alterada essa lei? Aí, uma sala de 30, 40 alunos de direito, não, aonde que passou? Eu não vi. Aí, e você vai perceber que aquelas pessoas só utilizam redes sociais, só estão nas redes sociais. Então, se você pedir para elas, ou se você comentar com elas, você fala assim, vocês assistem aquele jornal, vocês ouvem aquela rádio, vocês têm isso, aquilo, não conhece. Então, para algumas classes de pessoas, né, podemos listar aí adolescentes, algumas pessoas já mais maduras, as redes sociais têm para elas quase que a mesma importância ou o mesmo, digamos assim, padrão de credibilidade do que nós temos, às vezes, quando a gente pega um jornal, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal Nacional ou qualquer outro veículo de grande imprensa. Por mais que a gente saiba que existem tendências, né? O jornal não existe, é um mito essa ideia de neutralidade, né? Todo jornal, todo veículo tem o seu lado, o seu interesse. Então, para muitas pessoas, aquilo que está nas redes sociais é uma espécie de verdade, né? Aquilo que foi colocado, e se aquilo viralizou, que é um outro grande problema, né? E aí a gente está lembrando do Goebbels, né? Que é o chefe da propaganda, foi o chefe da propaganda nazista na Alemanha. Ele cunhou uma frase: repita uma mentira diversas vezes até que ela se torne verdade. E aí é muito difícil, porque a pessoa pergunta para os filhos, para outros conhecidos, a gente esclarece, mas ficou ali aquela pulga atrás da orelha para a pessoa. Então,
é bastante complexo e, muitas das vezes, para um indivíduo que nos últimos anos aprendeu ou se acostumou a buscar informações a partir das redes sociais, é até difícil você tentar convencer esse indivíduo a utilizar o jornal. Mais alguém tem alguma opinião a esse respeito? Gostaria de contribuir? Nenhum de vocês falou, mas tem também aquele efeito um pouquinho perverso, né? Muito presente do questionamento da grande imprensa, né? Uma campanha articulada, né, para desprestigiar veículos de imprensa. Então, claro, gente, jornais, revistas, veículos de imprensa têm interesses, são considerados em muitas democracias o quarto poder, né? Quando a gente fala de quarto poder, a gente fala nas democracias, né? Legislativo, judiciário e executivo. São os três poderes das democracias, a partir de Montesquieu. A imprensa é considerada o quarto, né? Ou era considerada, vamos pensar assim, pela capacidade de mobilização da opinião pública, de colocar a opinião pública a favor ou contra um governo, né? Só que agora, aí a gente pensa, mas e o cidadão? Ou, e essa rede de desinformação que a gente tem na sociedade, né? Então, ultimamente, há um grande questionamento, uma campanha difamatória e até chamando as pessoas, obviamente aí as pessoas que a gente comentou, né, para desligarem os aparelhos de TV ou não acessarem aí a grande imprensa, né? Ou seja, não vá ler o jornal ou ouvir notícias da grande imprensa. Fique aqui apenas na rede social, né? Porque aqui você vai recebendo os seus conteúdos. E como vocês perceberam aí, a gente viu na pandemia, nas últimas eleições, é extremamente perigoso quando você não tem condições de mensurar isso, né? Trabalhar isso. Então, do ponto de vista de mudança, gente, a gente está vivendo um novo paradigma na sociedade. Então, vamos pegar aí as últimas invenções na história da humanidade que alteraram profundamente as relações, a economia, o exercício do poder, do direito, das leis, da vida em sociedade. Então, a gente costuma dizer que talvez a primeira grande mudança, a invenção da escrita, qualquer que seja, né? A cuneiforme, hieróglifa, aqueles desenhos lá da escrita oriental, né? A escrita cuneiforme, a escrita egípcia, né? Hieróglifa, e mais, isso foi no 4.000 anos antes de Cristo. Então, imagine o que isso permitiu para o ser humano em termos de reflexão, pensamento, abstração da realidade. Mais recentemente, século IX a.C., foi inventado o alfabeto. E aí o alfabeto foi como se fosse a internet da época. Aumentou a capacidade de produzir palavras, de se refletir, de pensar sobre as coisas. Então, abriu caminho até para o surgimento da filosofia 300, 400 anos depois. Falando aí já mais próximo da gente, uma das grandes invenções na sociedade, e aí os jornais são herdeiros dessa época, foi a invenção da prensa, porque os livros eram manuscritos, copiados, né? Você tinha que escrever um livro e copiá-lo manualmente. Os monges copistas, as pessoas faziam isso, né? Conhecimento muito preso lá no monastério. Quando se inventa a prensa e a possibilidade de produzir livros, mas principalmente, e aí presta atenção, panfletos, né?
Imagine lá, você tem um livro, mas uma página do livro tornou-se aquilo que é hoje o panfleto, o folder, né? Que é essa publicidade rápida. Mas imagine você colocando no panfleto o Papa é pop, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu lá na Reforma Protestante. Não, claro, ninguém chamando o Papa de é pop, né? A brincadeira era outra. Mas a velocidade da informação chegar para as pessoas, o público recebendo informações que antes da prensa era um arauto, né, um sujeito que chegava lá no meio do arraial, quando era arraial, né, nas principais cidades, e ali ele abria um papel, um pedaço de couro, um pergaminho, e ficava lendo as notícias, dizendo, olha, agora a lei é essa, agora é aquela. Imagine como os panfletos, como a prensa dinamizou relacionada com a Reforma Protestante, o acesso à leitura, mas podemos comparar a panfletagem na Reforma Protestante e depois entre os artistas, mais ou menos o que a gente vive hoje com o fake news, que é aquela coisa também assim, se você aumenta a velocidade de fazer a informação chegar às pessoas, você também aumenta a velocidade de fazer a desinformação, o boato, a mentira, a detração, né? Digamos assim, você destruir carreiras, pessoas, imagens, também na mesma velocidade. Então, como fenômeno de comunicação, a gente não está diante de fenômenos novos. A gente está diante de tecnologias novas que ampliam, que potencializam, né? que dão outros contornos a fenômenos muito antigos, né? Aquela conversa ali do cafezinho, aquela fofoquinha, aquela palavra ali pronta para denegrir ou destruir ou provocar uma persuasão do ponto de vista negativo, né? Tivemos fotografia, telégrafo, né? Aí são outras invenções, né? Telefone, e vivemos, do ponto de vista desses suportes e dispositivos, desses paradigmas, a gente vive aí a invenção da internet, inventada pelo Exército na década de 70, né? Mais especificamente em 1969, mas que sua popularização começa mesmo em 1992 com o computador pessoal. Tá? Então, a internet é bem mais antiga, mas a popularização dela vai depender do computador pessoal, em 1992, e aí a gente pode pensar, não estou com esse dado aqui preciso, não, mas a gente pode pensar aí 2002, 2004, quem é que me ajuda a lembrar aí a popularização do celular, primeiro celular, né? E aí eles começaram a vir com o acesso à internet, mas o smartphone, né? Vamos colocar aí principalmente o smartphone, quando você tem a internet chegando na mão das pessoas, né? Então, para os pesquisadores, no primeiro momento, a internet foi celebrada, né? As vantagens, e aí, quando se pensava do ponto de vista da política, da cidadania, a ideia de que a internet diminuía custos, dava uma abrangência global, mobilizava pessoas, mas, principalmente, quais eram as vantagens que foram saudadas, e aí a Thaís colocou muito bem. Você permite que as pessoas também falem. Então, houve uma quebra do monopólio do discurso, né? E aí lembre-se do panfleto lá na Idade Média. Quem é que falava, né? Quem é que sempre teve o monopólio da palavra? O rei, né? O governo, o Estado, a religião sempre teve o monopólio da palavra, né? Praticamente. E, a partir da prensa, os veículos de comunicação. Então, mídia, Estado, igreja.
foram sempre aqueles que detiveram o poder da palavra. E aí, mesmo que houve revoluções, revoltas, inconfidências, o que quer que seja, muito a custo de panfletos, ideias, né? Ideias circulando, mas, claro, numa velocidade muito grande, e contra um poder, digamos assim, extremo, né? Aí que essas grandes instituições tinham. Por isso que o jornalismo, a imprensa, ela é sempre vista como um quarto poder, porque ela, pelo menos na era moderna, da Idade Média para cá, foi ela que sempre teve a condição, debaixo de repressão ou não, de fazer frente ao discurso do Estado e da Igreja. Era a imprensa que fazia, são os jornais. Sempre foram os jornais. Eles sempre tiveram esse papel questionador e de levar ao público uma outra visão. Quando surge a internet, ela é saudada como a grande possibilidade do cidadão alcançar essa tribuna pública, né? Então, as pessoas podem produzir conteúdos, as pessoas podem produzir lives, as pessoas podem ter seguidores, podem ser influencers, as pessoas podem aí transitar aquilo que a gente chama de esfera pública, virtual, ou cyberespaço. Isso foi muito saudado, porque você, além de driblar a ideologia da mídia, porque muitas das vezes a mídia estava comprometida, e aí é outro fator, né, com o governo, você também driblava a censura do Estado, né? Você tinha a possibilidade, de você falar e de se manifestar. E aí a internet, ela foi vista como um grande potencial do cidadão poder se manifestar. E aí muita gente chegou a falar que era um novo grande espaço, a nova praça grega, lembram da aula de Atenas? E, de certo modo, sim, ela ampliou e ela permitiu ao cidadão se falar, e até talvez até mais. Os movimentos sociais, digamos assim, as grandes manifestações. Você tem aí essas ONGs, né? Seja de defesa de direitos humanos, seja as ONGs que militam por causas ambientais e tantas outras defesas dos animais, o que quer que seja, a internet deu uma visibilidade enorme. Então, você tem no mundo inteiro diferentes organizações que viram na internet a possibilidade de revitalizar os seus espaços de luta, os movimentos civis, as associações de classe, porque ela permitia agregar as pessoas e ampliar a participação política. Também foi, de certo modo, né, para alguns pesquisadores, visto que a internet poderia revitalizar a democracia e as suas instituições, né, por ser um espaço público não preso a nenhum território, né, não ali apenas localizado, e aí a gente tem, assim, em países muito repressores, indivíduos que emigram e fazem ali a ponte. Então, o que a gente sabe de China, o que a gente sabe de Coreia do Norte? Muitas das vezes, informações que vêm de pessoas que fugiram desses países e que ficam ali militando a partir da internet, levando para o restante da comunidade internacional as informações. Então, muitos autores viram, né, essas possibilidades, esses rearranjos, essa maneira aí dessa ampliação da participação popular. E isso realmente se confirmou. Para fazer frente ao Estado, para questionar, para manifestar, e aí os grandes exemplos, a Primavera Árabe, o Black Lives Matter, né, nos Estados Unidos, que com a morte de George Floyd varreu o mundo, né, milhões de pessoas assistindo ali aquele vídeo. Aqui no Brasil, as manifestações de 2013,
o movimento dos caminhoneiros em 2016, se eu não me engano, a greve dos caminhoneiros e tantas outras. Se, por um lado, como ampliação, né, e a possibilidade dos indivíduos produzirem conteúdo, algumas contradições, né, alguns limites que precisam ser pensados. A ideia de exclusão digital. Muita gente, no surgimento da internet, falou de que as pessoas não teriam computadores. Isso é uma bobagem, né? Isso, na época, foi dita uma bobagem, de vez em quando aparece alguém dizendo isso. Isso é uma bobagem, porque um dos aspectos do capitalismo é facilitar o acesso das pessoas à tecnologia para que as pessoas comprem, né? Então, o computador foi isso. E toda a revolução do computador até chegar ao computador pessoal e ao smartphone, os computadores de mão, a ideia de que é o seguinte, você tem que ter um computador que não possa passar de $200, né? E aí era tudo dentro daquilo. O smartphone, mesma coisa. Um smartphone não pode passar de $100, né? Não pode ser mais do que isso. Claro que os melhores chegam até muito mais do que isso, 10 vezes, 15 vezes mais. Mas a ideia de que você tem que fazer que chegue na mão de todo mundo, porque tem uma ideia ali de grande consumo e é o que criou essas grandes empresas e que mudou até a nossa maneira de consumir, né? Então, hoje, é cada vez mais raro você comprar uma TV de 50, 70, 80 polegadas. Você acaba comprando um smartphone poderoso, né? Então, são mudanças. Bom, a exclusão digital, a gente pode pensar nas regiões do planeta onde a internet não chega adequadamente. Então, mas que está sendo resolvido agora com 4G e com o lançamento de internet via satélite, né? Aí esses milhões de satélites que estão sendo lançados aí pela empresa do Elon Musk. Mas podemos sim colocar como contradições. O ambiente digital, ele não tem organização, é um monte de gente falando, cada um do seu próprio jeito, naquela bagunça. É fragmentado e os cidadãos, né? Aí a gente tem que pensar, ampliou a possibilidade do cidadão falar? Sim, mas quem é que fala? É um ou outro influencer, né? É uma ou outra pessoa que tem aí capacidade ou mobilização, ou carisma, né? Para encaminhar esses temas. Não é o cidadão comum que tem essa capacidade discursiva. Por outro lado, uma outra limitação é que a internet cria uma república de pessoas dentro do seu próprio mundo, né? Esse foi o outro problema, né? Aquela ideia de um espaço de discussão foi sendo, digamos assim, foi ficando apenas numa visão romântica, porque o fenômeno que mais acontece é as pessoas argumentarem ou conversarem dentro das suas próprias bases. É aquela coisa que a pessoa vai lá no Facebook e coloca, se você quiser ser meu amigo, você tem que ser de esquerda ou de direita, né? Infelizmente, então, a pessoa só fala para a paróquia dela, né? Ela só joga ali para a plateia, para a galera dela. Ela não consegue falar para além do seu próprio público. E isso é uma grande contradição quando a gente pensa no alcance aí da internet. Então, à vista do otimismo, né? Em princípio, um pouco exagerado, e das contradições, né? O que se acabou percebendo? O que é a visão moderada que a gente pode ter? A internet, ela realmente provocou um novo arranjo do sistema democrático liberal. Permitiu mais participação do cidadão, mais acesso, fez com que o poder público se tornasse um pouco mais democrático, colocando ali os atos de governo, gastos, né? Então, ela meio que
remodelou esse sistema democrático, liberal aí, dos países democráticos. Então, o Manuel Castells, né, ele tem uma ideia de que, sim, a internet pode reviver a democracia, mas jamais substituí-la, né? Ela não mudou completamente, ela deu aí um novo fluxo, um novo ânimo, né? Habilitou os cidadãos aí para a organização, né? Permitiu criar grupos aí de troca de ideias, fortalecendo plebiscitos, consultas, organizando protestos. A greve dos caminhoneiros foi toda organizada via WhatsApp. Então, ela sim, ela deu esse influxo poderoso, né, na democracia, né? Mas ainda temos outras possibilidades, né, que dizem o seguinte, que a internet ela modificou alguns aspectos, mas não todo, dos campos sociais tradicionalmente estabelecidos, né? Permitiu mais extensão, mais canais de comunicação, mas o jeito de fazer política não modificou tanto. Talvez o que tenha modificado, e aí talvez as últimas eleições mostraram isso, né? A eleição do presidente Jair Bolsonaro, a eleição do ex-presidente Donald Trump, aquela ideia de você usar praticamente a internet, né? O Jair Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 sem muito investimento, sem aqueles milhões que eram gastos com marqueteiros, né? Como vinha anteriormente, só fazendo as suas lives e se comunicando com as pessoas ali nas redes sociais. Bom, agora, feito aí todo esse arcabouço que a gente pensa sobre a internet e de como que ela modificou os aspectos aí da participação popular, do modo como os políticos se comunicam, a gente precisa, ao menos, verificar, do ponto de vista, né, do que vocês já colocaram, do fake news, alguns enormes problemas que surgiram, que fizeram com que, em alguns aspectos, comecem a surgir pessoas falando de que, com a inteligência artificial, há o perigo até da gente destruir a democracia. Então, aí é uma questão de, não no sentido de voltar para trás, não no sentido da gente colocar tantas amarras, mas de uma necessidade das democracias, dos estados, organizar esse espaço público virtual e criarem, né, condições de capacitação dos indivíduos de como que eles podem se proteger ou reagir criticamente a boatos, fake news e coisas aí que estão circulando, né? Então, com a inteligência artificial, surge, a partir da internet, uma possibilidade gigante de disseminação de falsas informações. Não é novo, né? Se a gente pensar que isso já acontecia 20 anos atrás, lá no surgimento dos e-mails, dos spams, aquela coisa ali daquela multiplicação de mensagens, basicamente é a mesma coisa, assim como a distribuição de panfletos foi na Idade Média. Então, não há uma novidade no fenômeno. O que você tem são possibilidades exponencialmente multiplicadas da possibilidade de você disseminar falsas informações. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, aí você tem mecanismos, né, de como que você se chega às pessoas. Para quem que você quer falar? Né? Você quer falar com jovens? Você quer falar com adulto? Né? Então, vai ser produzido um determinado conteúdo, né, uma mentira, um boato, um fake, vai ser produzido uma dúvida ali para confundir o indivíduo, o cidadão, e quem que se pretende alcançar?
eu quero alcançar os adolescentes, quero alcançar as pessoas... Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bom? Normalmente uma meia-verdade, né, professor? Uma meia ou nenhuma. Muito boa, né? O pessoal fala de pós-verdade, né? A coisa ficou tão complexa, né? Ficou tão, digamos assim, curiosa, de que a gente nem sabe mais o que é verdade. Ou uma meia, ou uma verdade ao avesso, né? Ou uma falsa verdade, que a gente já se pergunta, né? Que tipo de conteúdo é esse? Mas é por aí, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Vocês podem ficar à vontade, viu, para interromper. Eu não consigo verificar aqui o chat ao mesmo tempo, aí eu vou falando, mas é por aí. Então, a inteligência artificial, eu já comentei com vocês, o poder que ela dá ao Estado, né? Aos governos mal intencionados, né? O poder que ela dá às grandes corporações, que são as empresas de redes sociais, é extremamente gigante, né? Então, a gente já comentou na aula lá, né, sobre sociedade disciplinar e controle, a gente não tem mais privacidade, a gente está sendo vigiado, mas com a inteligência artificial, o risco é muito grande. Então, vocês imaginem as pessoas viverem em países onde tem uma ditadura. As pessoas viverem em locais, por exemplo, como na China, em que alguns serviços não funcionam bem, ou você não encontra determinadas palavras na internet daquele país. E aí só mesmo aquelas pessoas com conhecimento de tecnologia da informação maior, que a pessoa poderia entrar na Deep Web, né? Não sei se já ouviram falar, é como se fosse um filtro, uma outra internet, mas na internet oficial do país, muitas das vezes não tem o Google. Ou se tem o Google, você não vai ter lá a palavra Foucault, você não vai ter a palavra Karl Marx, e vai por aí afora. Sem contar que a inteligência artificial, ela capta a todo instante informações nossas sobre as nossas ideologias, as nossas práticas de consumo, até a nossa orientação sexual, né? Não sei quem estava na aula, eu já comentei isso aqui. A internet capta isso tudo, né? Muitas das vezes ninguém sabe da nossa vida, ninguém da nossa família nos conhece, mas os aplicativos com os quais a gente se relaciona, a propaganda que a gente acessa e até os sites que a gente visita, tudo isso está documentado, tudo isso chega para essas empresas e isso é passado para os estados. Tem aí, não sei se vocês já ouviram falar, tem uns acordos aí. O governo não deixa o Google vir aqui, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, a própria Uber, ou o que quer que seja, o iFood, o governo não deixa aqui, ó, pode ir lá explorar, não precisa pagar imposto. Não é bem assim. Mesmo nas democracias, tem aí acordos de cooperação. Tanto que o Telegram, o STF deu digamos assim, exigiu do Telegram alguma cooperação, senão ia banir. E baniu. Teve algumas horas que ficou fora do ar, porque o STF falou, ou coopera, ou então você não vai trabalhar aqui no Brasil. Então, o risco é muito grande, né? Tanto que, por ter um enorme poder, fala-se que esse enorme avanço tecnológico da inteligência artificial, ele fragilizou, né, o próprio Estado, a própria democracia. E, de fato, se você pensar que, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido e em boa parte do mundo, os estados estão
lutando com muita dificuldade para pôr limites, pelo menos nas democracias, e controlar aí o poder desse pessoal. Que a gente vai começar a falar um pouquinho, trazendo para vocês aqui algumas lembranças, né, alguns eventos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em 2014, essa empresa, né, a Cambridge Analytica, ela atuou em 44 campanhas eleitorais, né? Olha, já faz um tempo, né? 2014 já tem praticamente, podemos falar aí de praticamente 6, 7 anos. E talvez, assim, a atuação mais perigosa que ela tenha tido foi na eleição, na época, né? Se eu não me engano, 2016 de Donald Trump, e no plebiscito do Brexit, que foi a campanha da saída do Reino Unido da União Europeia. E principalmente ali no Reino Unido, e também nos Estados Unidos, mas especificamente no Reino Unido, a Cambridge Analytica, ela teve uma atuação extremamente perversa e perigosa, porque com a ajuda de algumas redes sociais, e aí o Mark Zuckerberg teve que se explicar, teve que fazer acordos de cooperação, senão a coisa ficava muito grave para ele. Essas empresas de redes sociais passou a dados, né? Olha que coisa, e isso acontece, gente, né? Tem aí hoje lei de dados, né? Mas são coisas recentes e por causa desses fenômenos, as empresas como o Facebook passaram para a Cambridge Analytica perfis psicográficos de mais de 50 milhões de pessoas para essa empresa. E uma vez ela com esses perfis, ela pôde direcionar aquilo que vocês colocaram aí. Não é nem meia verdade. É falso conteúdo, é fake news, é coisa para mexer com a cabeça das pessoas. E não só porque o Facebook passou esses dados, né, ajudou a Cambridge Analytica, porque é o seguinte, imagine o poder de um Facebook, né? Não sei quem de vocês aí tem alguma informação de inteligência artificial, mas, por exemplo, se eu tiver um domínio razoável de inteligência artificial, eu tenho programas que eu posso agora, né, nesse exato momento, 9 horas da manhã. Eu quero saber quantas pessoas estão utilizando as redes sociais, mas que demonstram, né, a partir aí dos textos que elas estão postando, mas que demonstram que elas estão insatisfeitas, tristes, com ideação suicida ou extremamente desanimadas com a economia, com o governo, o que quer que seja. Então, é rápido, né? É muito curioso. Então, você vai ali, põe um programinha, um robozinho para funcionar, o robozinho, né, vai rapidamente te dar ali números de milhões de pessoas, né, que estão postando ali a palavra estou chateado, né, estou com raiva desse governo, né, estou desempregado, gasolina está cara. E aí, gente, você tem acesso ao perfil, né, ao momento psicológico da pessoa. E aí você pode cruzar, se você tiver a ajuda, obviamente, aí das grandes empresas, né? Me dá aí o perfil das pessoas que nos últimos 15 dias postaram alguma coisa, alguma chateação com o aumento da gasolina. Eu vou lá dizer para essas pessoas que a chance delas é votar na candidata X. Ou vão para a rua fazer manifestação, vão pôr os caminhoneiros aí. Gente, isso no Brexit foi feito da seguinte maneira: pessoas desanimadas na Inglaterra, pessoas chateadas com a crise econômica, né? Vocês devem se lembrar, teve crises muito fortes na Europa, nos Estados Unidos, começou em 2008 com o mercado imobiliário, muitos restaurantes fechando na Europa, aquela crise toda, e aqui no Brasil demorou a chegar a crise, mas ela chegou em 2014, 2015, teve até impeachment.
Então, a Cambridge Analytica, né, trabalhando para setores ali do Reino Unido, de algumas empresas, de alguns políticos, começaram a colocar na cabeça das pessoas: tem que tirar a Inglaterra da União Europeia. A gente tem que sair desse negócio, a gente tem que parar de ficar dando dinheiro para a União Europeia, ficar parando de ajudar, dando emprego para refugiado. E a mesma coisa foi feita lá com o Trump. Vocês lembram? America First, né? Primeiro os Estados Unidos, primeiro a América. E aí, rapidamente, aquilo mudou. Quem se lembra, né? A outra candidata, Hillary Clinton, ela estava na frente das pesquisas todo o período eleitoral. Faltando ali coisa de 2 semanas, jogaram mentira, jogaram fake news, intensificaram com essas questões. Aquilo mudou, o Donald Trump ganhou, o Reino Unido saiu da União Europeia, embora a União Europeia deu muito tempo, e eles nem sabem se fizeram a melhor escolha, né? Hoje lá o pessoal não dá nem para pensar, será que fizemos o mais acertado? Então, além desses 2 grandes exemplos, ela atuou em diversas outras campanhas e, curiosamente, né, aqui no Brasil já tinha acordo para atuar nas campanhas de 2018. Só que já estava, né, ex-funcionários da Cambridge Analytica e também alguns funcionários do Facebook já estavam denunciando, e aí isso deu para trás, né? Então, esses acordos não foram avante, embora o modus operandi de disseminar fake news foi largamente utilizado, não só na campanha de 2018 aqui no Brasil, mas foi utilizado aí durante a pandemia. Então, essa estratégia, né, foi extremamente utilizada e rendeu, né, para a Cambridge. Ela deixou de funcionar, ela foi desarticulada, rendeu aí várias retratações, algumas condenações. Não mexeu com as grandes empresas, né, o lobby delas é muito grande, não mexeu com Facebook, Instagram, nada disso. Mas aqui no Brasil, o judiciário entendeu o risco muito grande, né? E aí, diferente da sua ideologia, a gente pensar o seguinte: isso é muito perigoso, vamos colocar dessa maneira. A gente sabe que política é feita, digamos assim, no discurso, né? Nenhum candidato está aí proibido de fazer uso dos seus ataques, de julgar para a plateia, de expor aqueles dados. Mas a questão é que essa invasão, essa oferta grande de conteúdo, e justamente colocando até o próprio Estado digamos assim, em suspensão, questionando a democracia, chega num ponto que você tem que... Qual é o limite? Qual é o limite daquela, digamos assim, qual é o limite na democracia de um candidato utilizar seus argumentos ou os seus falsos argumentos? Então, a gente precisa pensar nisso, porque você tem aí redes de desinformação. Então, quando alguém falou em meia-verdade, o problema é que, às vezes, é verdade nenhuma, né? O problema, às vezes, é aquele perigo e que a gente também está, como sociedade, chegando a um ponto seguinte: é preciso que a internet tenha alguma regulação, né? A internet não pode ser uma terra de ninguém, não é isso? Então, por exemplo, a gente tem leis que precisam ser aperfeiçoadas, mas a gente tem leis sobre o ataque à honra das pessoas, sobre injúria, difamação, racismo, e muito recentemente as pessoas têm achado que a internet é um lugar de
liberdade de expressão, quando, na verdade, o próprio conceito de liberdade de expressão, uma grande conquista, digamos assim, da humanidade, das modernas democracias. A liberdade de expressão é uma conquista, mas ela não pode ser confundida com um ataque à honra das pessoas. Então, se eu não gosto de você, se você não gosta da minha aula, você não vai lá na internet agredir a minha história. Você pode vir aqui discordar de mim. Você pode vir aqui e falar, professor, não concordo com essa aula, eu tenho outros autores. Claro, isso existe. Vamos discutir, né? Você pode usar a internet para divulgar os autores com os quais você concorda, né? Se eu gosto de Foucault, você gosta de Nietzsche, fique à vontade, né? A internet, a democracia é isso. A academia sempre foi assim, né? Essa coisa da ideia. Você tem um autor que pensa de um jeito e outro determinado autor que trabalha. Agora, dentro da legalidade, dentro do respeito e dentro de você não destruir carreiras, pessoas, indivíduos, né? Então, eu comentei há pouco tempo numa aula de direito, e as pessoas, principalmente, e acredito até por causa dessa desinformação, as pessoas estão precisando se orientar melhor sobre qual é o limite da liberdade de expressão, né? Então, aqui eu convido vocês aí, só para a gente dar um debate, o que é liberdade de expressão? Então, eu vou sair da política e vou entrar na vida pessoal. Então, o seguinte, marido e mulher, né? Vida íntima de um casal, de um casal de namorados. O relacionamento acabou, o relacionamento teve fim. Você não pode falar que liberdade de expressão, o namorado, aliás, o rapaz ou a moça, ir nas redes sociais e expor a intimidade um do outro, como vingança. Isso não é liberdade de expressão. Só que, às vezes, algumas pessoas estão tão confusas do que é liberdade de expressão, e por culpa até da má utilização de setores da sociedade, setores da política, né? As pessoas não, perderam a ideia do que é liberdade de expressão. Então, você pode ter uma ideologia totalmente de direita ou de extrema direita. Você pode ser contra qualquer política de afirmação que queira beneficiar negros, homossexuais, hispânicos, indígenas, latinos. Claro, é seu direito. E você vai ter autores, né? Você pode ter esse direito. O que você não tem o direito é de agredir a honra de alguém. E aí, essa coisa que a internet multiplicou do ponto de vista da possibilidade do discurso, está fazendo com que algumas pessoas não se deem conta de que elas estão cometendo crimes contra o Estado, contra a honra das pessoas, contra pessoas de seus relacionamentos. Elas estão cometendo enormes crimes e sendo depois até judicializadas, levadas a uma possibilidade, respondendo judicialmente, porque não estão entendendo o limite, né? A liberdade de expressão não implica em você espalhar mentiras, boatos ou destruir a honra das pessoas. Então, muitas das vezes, o cidadão comum ele não tem ideia disso, né? Muitas pessoas não fazem ideia do poder que tem nas mãos de ir ali na sua rede social e expor a sua raiva, a sua angústia, a sua frustração, ou quem quer que seja o que esteja pensando. E aí o resultado tem sido bastante danoso, né, para muitos indivíduos. Então, tem pessoas respondendo, tem pessoas indo para a cadeia, tem pessoas se complicando muito gravemente, porque estão fazendo aí
digamos assim, um uso inadequado da sua maneira de pensar. Então, é preciso que se trabalhe isso. Então, dentro desse bojo, e dentro da própria ideia de que você não pode ter censura na internet, mas também você não pode ter uma terra de ninguém, né? Ali eu vou lá e xingo as pessoas, eu não estou vendo a pessoa, não está na minha frente, então eu xingo e fico aqui, escondido. Eu xingo um sujeito que mora, eu sou de Belo Horizonte, aí eu vou aqui xingar um aluno de Porto Alegre. Não sei onde o aluno mora, ele não sabe onde eu moro. Isso não existe, né, gente? Isso tem limite para isso. Então, esses ataques cibernéticos precisam, sim, ser investigados. Empresas, pessoas, partidos, o que quer que seja, organizações, indivíduos, precisam dar conta das suas responsabilidades, precisam fazer o jogo político dentro daquilo que é do jogo político, né? Dentro do combate de ideias, dentro aí, né? Todo mundo sabe, o debate político permite, você pode até mudar fatos, mudar números, você pode mudar a maneira como se interpreta a realidade. O que não pode é você manipular, colocar as pessoas contra, incitar ao ódio, ao racismo, deturpar a honra, a dignidade das pessoas, né? As pessoas têm direito à sua vida privada, né? Então, é o que a gente chama, né? Tem palavrinhas novas para problemas antigos. Cyberbullying, né? Bullying, gente, é uma coisa nova? O que vocês acham? Tem algo novo no bullying? É só a palavra, né? Que, para começar, da língua inglesa, né? É só a palavra, porque é claro, né, que a gente lá na escola, eu tenho 50 anos, lá naqueles anos iniciais, a gente sofria bullying, praticava bullying, brincava sobre a cor do cabelo de um, o tamanho de outro, se a menina era muito magra, se o rapazinho era mais gordinho, a gente fazia essas coisas, né? Só que nós evoluímos num determinado ponto como sociedade, de que a sociedade não quer tolerar isso mais, né? Porque o estrago emocional é muito grande, né? O estrago é extremamente gigante sobre crianças, sobre indivíduos vulneráveis, sobre as pessoas aí, né? Então, seja político, seja agente público, é preciso que a gente pense nessas coisas. Porque a ideia de você fazer comentários sobre um ou outro indivíduo, isso é mais antigo do que tudo, né? A fofoca é tão antiga quanto a própria humanidade. Agora, o poder de disseminação que a internet cria é destruidor de pessoas, de carreiras. Tanto de quem está sofrendo bullying, como de quem está praticando, tá? De quem está ali executando, né? Então, a gente precisa imaginar isso. Então, aí, eu não sei quem foi, acho que foi o Gabriel que comentou, meia verdade, né, Gabriel? A gente tem até que pensar, né, Gabriel? A internet fez surgir aí a discussão. O que é verdade? Porque a gente já se pergunta o que é a verdade, né? Então, a própria igreja cristã, ela criou lá as verdades da fé e as verdades da razão. Ela criou lá uma distinção de dois tipos, né? Você tem a verdade que a igreja acredita, revelada, e a verdade que a filosofia acredita, né? Não deveria ser assim, surgiu. Aí o filósofo Nietzsche vai dizer, depende de como que você está enxergando, né? Depende da perspectiva. Quem já se envolveu no acidente de trânsito, né? Dois carros se colidem, tem duas perspectivas. Ah, eu vinha desse lado, você vinha daquele. Tem aquela frase, você surgiu do nada,
difícil acreditar que alguém surge do nada, né? Possível, né? Tem algum problema aí. Então, a verdade é perspectivar. E comentamos do Goebbels, né? Se você multiplicar uma mentira, ela se torna na cabeça das pessoas verdade. Daí, né, Thaís, é aquela coisa. Já está na cabeça da pessoa, porque ela viu ali milhões de pessoas reproduzindo aquela meia-verdade, ou aquela falsa verdade. É uma contradição, né? Ou é verdade ou é falso. Então, são problemas aí que a ampliação, que a capacidade que a internet trouxe, que a inteligência artificial permite, são questões que a gente precisa pensar. É como foi colocado. É preciso capacitar as pessoas a saber distinguir. Muito embora a gente, no fundo, a gente sabe que muitas pessoas que replicam boatos, fake news, elas sabem que estão replicando boatos. Por quê? Elas têm convicção de que aquilo é falso, a pessoa tem capacidade cultural, formação, mas aquilo vai, digamos assim, aquilo vai corresponder ao interesse político, ideológico que ela tem. Então, ela passa para frente, ela dissemina. Né? É igual aquela coisa que a gente vai no estádio, a gente vê que o jogador do nosso time caiu na área. Ah, mas a gente quer que o nosso time marque o gol, então a gente vai dizer, não, foi pênalti sim, sabendo que nem encostou lá no indivíduo, mas a gente concorda. Então, temos outro fenômeno. Só para foi o que eu comentei no início sobre a operações de desinformação. Que ela dura anos, pode moldar a sociedade a partir de informações que dura anos que até hoje a gente não sabe se é verdade ou não. Então foi um exemplo assim também. Não, você está corretíssimo. No jornalismo, né, a gente tem, assim, é básico na faculdade, a apuração das coisas antes da divulgação. Porque, embora o direito afirme claramente ninguém será declarado culpado até que se termine o processo, né, não é assim que funciona. Se falar lá, o professor Aparecido está sendo acusado disso. Basta aquilo cair na internet, no jornal, e o simples fato de estar sendo acusado acaba ficando na cabeça das pessoas. Então, a gente tem exemplos aí, né, aos montes, né? Então, o poder é muito grande, né? A capacidade aí, essa questão é muito complexa. Bom, e aí a gente tem, então, uma palavrinha nova para um problema antigo. A pós-verdade, né? Porque você nem sabe mais o que é verdade, mas é uma palavrinha utilizada para escrever o apelo emocional, né? Nós vimos aí um autor chamado Festinger, ele vai criar um termo chamado dissonância cognitiva, que é a ideia de que as pessoas, elas têm o hábito de se apegar a informações que estejam dentro das suas crenças pessoais, dentro ali com aquilo que ela concorda. Não importa realmente o fato objetivo. Então, se disser para ela que a gasolina aumenta por causa desse e daquele motivo, ela não vai se perguntar se aquilo é certo, se aquilo é verdade. Se aquilo tem a ver com a sua crença pessoal, o seu apelo emocional, com a causa que ela, digamos assim, se identifica, ela acaba acreditando. Então, diante disso, a própria ideia de verdade no mundo atual é questionada, né? Filosoficamente, o que é a verdade? Sendo que as pessoas, elas têm muito mais, elas acabam se apegando
emocionalmente as suas crenças, aquilo com o qual elas se identificam, e a verdade para elas não interessa. Não, eu quero saber do meu time, eu quero saber do Internacional, eu quero saber do Grêmio. Não estou interessado se o jogador caiu, se o juiz mentiu, se teve racismo. Não, eu tenho um apelo emocional porque eu sou colorado, eu sou gremista, eu sou Galo, eu sou Cruzeiro, eu sou Flamengo, eu sou Corinthians. Não me interessa a verdade. Infelizmente, é um fenômeno, né? E na cultura política, a política, ela movimenta, né? Ela mexe com esses apelos emocionais sem muita conexão. Claro, não vamos generalizar. Não é todo político que faz isso, né? Mas, via de regra, é uma tradição mexer com esses componentes emocionais, ignorando dados, ignorando fatos. Então, não me interessa se a bolsa caiu, se o dólar está alto ou se está baixo. Não, eu vou falar aquilo que o meu pessoal quer ouvir, e eu vou ali criar uma bolha, por assim dizer, né, da minha comunidade, da minha paróquia. Ali eu falo dentro da minha igreja as doutrinas que nós acreditamos, batemos palma, ficamos felizes, e é assim que funciona. Então, nós já falamos, né? Os panfletos foram utilizados para ataque entre católicos e protestantes. Os escritores também utilizavam essas informações falsas para destruir reputação de pessoas, de críticos, né? Na Segunda Guerra Mundial, propaganda ideológica era muito comum, então lançava-se panfletos, né, para confundir a opinião pública, e no fascismo, né, nazismo, stalinismo, aí, todos esses movimentos totalitários utilizavam de forte propaganda política. Então, no mundo atual, você tem empresas especializadas, já falamos da Cambridge Analytica, mas você tem grupos menores. Você tem equipes aí capazes para criar esses falsos conteúdos, né? E você tem, do ponto de vista estrutural, possibilidade de criar perfis falsos, né? Então, você tem uma empresa aí, você vai lá, cria uma conta no Facebook, mas você está com 10, 20 seguidores. Você pode comprar, eu preciso de 500 seguidores. Então, tem empresa que vai te vender perfis falsos, né? Põe lá 500 seguidores e aí aquilo vai começar a disparar. Então, é aquela coisa, você não sabe com quem você está discutindo na internet. Se você está falando com um indivíduo de carne e osso como eu e você, ou se você está discutindo com um robô. Então, e você tem aí, mais recentemente, esse papel dos influencers, né, os chamados formadores de opinião, líderes religiosos ou de movimentos políticos, que são pessoas que vão multiplicar. Pessoal, esse aí era o nosso conteúdo para hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Discordar de alguma coisa?